Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar dois testes em uma aula só. Nós vamos estudar o teste da razão e depois nós vamos estudar o teste da raiz para convergência de série. O teste da razão, ele é um teste para convergência de série que analisa a taxa de crescimento ou de decrescimento da série AN, analisando o quociente AN mais 1 sobre AN. Então ele analisa esse quociente dessa determinada série para verificar se essa série converge ou se essa série diverge. Como é que esse teste funciona? Olha só, se o limite do módulo deste quociente AN mais 1 sobre AN for igual a uma constante L, e esta constante é menor do que 1, isto significa que a série AN é absolutamente convergente, e portanto ela é convergente, pelo que nós demonstramos na aula passada. Porque toda série absolutamente convergente é convergente. Ou seja, se o limite deste módulo aqui for menor do que 1, a série converge. Se o limite for maior do que 1, for igual a uma constante L, maior do que 1, ou se esse limite divergir para infinito, então a série AN é divergente. Então o teste é bem fácil de ser aplicado, né? Pegamos o termo da série, calculamos o quociente AN mais 1 sobre AN, calculamos o limite do módulo e verificamos quanto dá esse limite. Se for maior do que 1 ou se o limite convergir ou divergir para infinito, então a série é divergente. Se for igual a 1, o teorema não diz nada. Perceba que o igual a 1 não aparece no teorema, que aparece menor do que 1, maior do que 1, não aparece igual a 1. Igual a 1 é inconclusivo, esse teste não diz nada. A série pode convergir ou pode divergir. Bom, este teste é um teorema, como todos os outros testes. Este eu vou demonstrar, tá bom? Então vamos demonstrar o teorema do teste da razão. Então são dois itens, né, que nós temos que provar. O primeiro item é, se você pegar este quociente aqui, este quociente em módulo, calcular o limite, for igual a L menor do que 1, então esta série AN é absolutamente convergente, e portanto ela é convergente. Então vamos mostrar que se esse limite dá menor do que 1, esta série é absolutamente convergente. Como é que eu vou fazer? Para eu mostrar que a série é absolutamente convergente, eu preciso mostrar que esta série aqui, dos valores absolutos de AN, esta série aqui converge. Eu preciso mostrar que isto converge. Eu vou mostrar que ela converge através da comparação, né, do teste da comparação. Então, eu vou encontrar uma outra série que é maior ou igual a essa, tá? Uma outra série aqui, onde esta série converge. Então, esta de trás vai ser obrigada a convergir também. Porque se ela divergir, ela diverge para infinito, porque todos os termos aqui são positivos. Mas se essa daqui é um número e essa daqui é menor, ela tem que ser um número também. Não pode ir para infinito. Então, essa converge pelo teste da comparação. Então, eu vou fazer isso. Eu vou construir uma série para eu poder fazer a comparação, usar o teste da comparação. Que série que eu vou construir? Bom, tem várias formas de demonstrar esse teorema. Eu vou construir uma série geométrica que é convergente, que eu consiga fazer a comparação com essa série dos valores absolutos. Então, eu vou escrever o que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Vamos construir uma série geométrica convergente. Vamos construir uma série geométrica convergente para fazer a comparação. Muito bem. Como é que eu vou construir essa série? Prestem atenção. Nós estamos supondo que esse limite é igual a L e que L é menor do que 1. Todo número que é menor do que 1, perceba que não é menor ou igual, é menor. Então, o 1 está aqui. Opa, vamos fazer direito, né? Ó, aqui está a reta real. Aqui está o número 1, aqui está o L. Se L é menor do que 1, é isso que ocorre. Sempre vai existir um número R, vai sempre existir um número R que está entre L e 1. Tudo bem? Então vamos escrever isso daí, eu vou utilizar este número L. Como? Número R, né? Como
L é menor do que 1, podemos escolher um número R, tal que este R ele está entre L e 1. Isso é possível. Bom, quem é esse L? É o limite daquele módulo, daquele quociente. Então, vamos lá. Como? O limite deste módulo aqui, deste quociente, é igual a L, que é menor do que R, por conta disso daqui, nós podemos afirmar que para N suficientemente grande, se o limite está dando menor do que R, este módulo, para N suficientemente grande, ele vai ser menor do que R. Então, temos que este módulo é menor do que R para N suficientemente grande, né? Para um índice suficientemente grande. Porque quando está indo para infinito, ele está se aproximando aqui do L. Então, como é que eu escrevo N suficientemente grande? Eu coloco assim, para N maior ou igual a um N0 para N0 suficientemente grande. Pronto. Bom, dessa forma, moçada, considerando este N suficientemente grande, nós temos então que este módulo é menor do que R. Então vai ficar assim, olha, assim, nós temos o quê? Que este módulo aqui é menor do que R para N suficientemente grande. Aqui nós podemos separar os módulos por propriedade de módulo. Nós podemos mandar este módulo lá para o outro lado e fica assim, olha. O módulo de AN mais 1 é menor que o módulo de AN vezes R. Isso para N suficientemente grande, né? Bom, perceba, galera, que isso aqui nos dá uma relação de recorrência, né? Isso aqui nos dá uma relação de recorrência. A gente sempre sabe que o módulo de AN mais 1 é menor do que o módulo de AN vezes R. Tudo bem? Então, nós podemos escrever, considerando N, N mais 1, N mais 2, nós podemos escrever as seguintes sentenças. Olha só. Estudando para N, N mais 1, N mais 2, temos. Vamos lá. Para N nós temos essa relação aqui, olha. O módulo de AN mais 1 é menor que o módulo de AN vezes R. Beleza. Para N mais 1, troca o N por N mais 1, como é que vai ficar? N mais 1, que vai dar a N mais 2. Então, nós podemos afirmar que este cara é menor do que a N mais 1 vezes R. Eu troquei o N por N mais 1 aqui. Ficou assim, olha, aqui é um 2. Muito bem. Agora, este cara aqui, olha, a N mais 1, em módulo, nós sabemos que é menor do que o módulo de AN vezes R. Então, isso aqui é menor que o módulo de AN vezes R de novo. Então, porque tem esse R e esse outro R aqui. Então, fica R quadrado. Olha só o que é que está acontecendo. Usando o mesmo raciocínio, olha só. Eu vou trocar o N por N mais 2. Então, aqui vai ficar AN mais 3 em módulo é menor que... Troquei o N por N mais 2. Então, vai ficar um módulo de AN mais 2 vezes R. Mas o módulo de AN mais 2 é menor que o módulo de AN vezes R quadrado. Então, eu vou trocar aqui, olha. AN
vezes r quadrado, vezes esse r que está aqui. Aqui fica r ao cubo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Olha, AN mais 3 em módulo é menor que o módulo de AN vezes r ao cubo. Tá vendo? Este número que aparece aqui, o 3, é a potência do r que aparece aqui. Seguindo esta relação desta forma, nós chegamos que AN mais um número k, isto vai ser menor que, em módulo, né? Que o módulo de AN vezes R elevado a K. E isso sempre que o K for maior ou igual a 1. Né? O K aqui é maior ou igual a 1. Né? Porque ele começa no 1 aqui. 1, 2, 3 e assim ele vai. Bom, observada essa relação, percebam o seguinte, olha. Eu vou pegar esta relação aqui que nós chegamos aqui no final, vou circular ela de amarelo. Olha, eu vou pegar esta relação aqui que nós chegamos no final e vou pôr ela na outra lousa. Então, olha só. Nós chegamos aqui, olha, que em módulo AN mais K é menor ou igual, em módulo. Menor, né? Não tem igual. Bom, mas se é menor ou igual, pode deixar o igual ou não, você que decide. Eu vou tirar. Olha. Dessa forma. Muito bem. Então eu tenho essa relação. Veja bem, se eu pegar a soma aqui, desse lado, então, vai ser menor do que a soma neste lado aqui. Agora perceba, o que é que nós queremos provar? Nós queremos provar, vamos lembrar, olha, que a série AN é absolutamente convergente. Então nós queremos chegar no final da demonstração que esta série aqui do módulo AN converge. É isso que nós queremos mostrar. Veja bem, esta série do módulo AN é essa mesma série aqui. Por quê? AN mais K em módulo é a mesma série do AN a partir de um determinado índice. Então, se essa daqui converge, essa daqui converge também, e vice-versa. Então, mostrar que essa converge e mostrar que essa converge é a mesma coisa. Então, eu vou tentar provar que esta série aqui converge. Como é que eu vou fazer? Pela comparação. Se essa daqui convergir, se esta convergir do lado direito, esta aqui da esquerda converge, porque convergir significa que ela vai para um número. Essa daqui só poderia divergir para o infinito, mas não tem como o infinito ser menor que um número. Então, se esta vai para um número, esta vai para um número também. Então, o nosso próximo passo, então, é provar que esta segunda série aqui do lado direito, que ela converge. E ela é exatamente a série geométrica convergente que eu queria construir aqui no início, que eu falei, olha, vamos construir uma série geométrica convergente. Por quê? Observe essa série aqui, olha, veja bem. A série. Esta série aqui, olha. Módulo de AN, R elevado a K. Esta série aqui, né, para K de 1 até infinito. Esta série aqui, se você abrir esta série, olha o que vai acontecer. É um módulo de AN vezes R, mais um módulo de AN vezes R ao quadrado, mais um módulo de AN vezes R ao cubo, e assim vai. O que diferencia este termo deste termo deste termo? A razão R. Você sempre pega o primeiro termo e multiplica por R. Multiplica por R. Então, esta série aqui é uma série geométrica. Então, esta série é uma série geométrica. E mais do que isso, se você olhar a razão é o R. Olha, o R, vou pegar uma cor aqui roxa. Olha por aqui, olha. O R é menor do que 1. Então, em módulo, o R é menor do que 1 também. Então, é uma série geométrica
com a razão em módulo menor do que 1. Toda série geométrica com a razão em módulo menor do que 1 é convergente. Então, é uma série geométrica com um módulo de R menor do que 1, portanto, convergente. Então, galera, olha, esta daqui converge e é maior do que esta daqui tem que convergir também. Então, pelo teste da comparação, esta série aqui, módulo de AN mais K, converge. Agora, se este aqui converge, o módulo de AN converge também. Porque, na verdade, é a mesma série, só que essa aqui é a partir de um determinado índice. Né? Se essa converge, essa daqui de baixo converge. Se essa converge, essa daqui de cima converge. A convergência é igual. Tá? Então, vamos escrever isto. A série módulo de AN mais K é a série no módulo de AN a partir de determinado índice. Dessa forma, então, portanto, nós concluímos que esta série aqui do módulo de AN também é convergente. Ora, se esta série daqui também é convergente, a série dos valores absolutos é convergente, isto prova o quê? Isto prova que esta série aqui sem o módulo é absolutamente convergente, porque é isso que significa. Quando você põe o módulo, ela converge. Então, a série sem o módulo, nós chamamos ela de absolutamente convergente. E pelo que nós mostramos na aula passada, toda série absolutamente convergente também é convergente. Então, portanto, convergente. Olha, demonstramos o item I. Se esse limite for um número L menor do que 1, a série AN é absolutamente convergente e, portanto, convergente. Muito bem. Agora nós vamos demonstrar o item 2. Se esse limite for maior que 1, ou esse limite divergir para o infinito, então esta série é divergente. Então, a série AN. Então, vamos provar, então. Aqui é a demonstração do I. Agora nós vamos para o 2I. Muito bem. Então, se este limite é maior que 1, ou ele for infinito, o que ocorre? Aqui é mais infinito, né? Positivo. O que ocorre? Então, se você olhar o quociente em módulo, ele fica maior que 1 a partir de um determinado índice. É a mesma ideia do que aconteceu aqui, olha. Se esse limite é menor do que R, então esse quociente ele é menor do que R a partir de um determinado índice, para n suficientemente grande. Então, a mesma coisa ocorre aqui. Então, o módulo vai ficar maior que 1 para n suficientemente grande, se esse limite se comporta dessa forma. Então, o quociente em módulo AN mais 1 sobre AN fica
maior que 1 para n maior ou igual a um n0 com n0 suficientemente grande. Então veja bem, neste caso, o que é que nós temos? Nós temos que, em módulo a n mais 1 sobre a n é maior que 1 para n suficientemente grande. Nós podemos separar o módulo de an mais 1 dividido pelo módulo de an maior que 1. Passa para o outro lado o módulo de an. Então, o módulo de an mais 1 fica maior que o módulo de an para n suficientemente grande, maior do que esse n0 grandão. Veja bem, observando dessa forma, é impossível que o limite de an seja igual a zero. Isso aqui nunca vai ocorrer. Então, nós podemos afirmar com certeza que este limite dá diferente de zero. O limite de an dá diferente de zero. Poxa, professor, mas por que isso é importante? Pelo teste da divergência. Se esse limite dá diferente de zero, significa que esta série diverge. É o teste da divergência, você deve se lembrar. Então, pelo teste da divergência, segue que esta série aqui diverge, nesse caso. E pronto. O que é que nós provamos, nesse 2i? Que se esse limite for maior do que 1 ou for infinito, a série an é divergente. Então, provamos que ela é divergente aqui. Muito bem. Como eu já observei, o teste não diz nada quando esse limite aqui resulta no número 1. O limite do módulo do quociente de an mais 1 sobre an. Se este limite for igual a 1, o teste é inconclusivo. Significa que você não vai conseguir descobrir se a série converge ou diverge? Não significa. Apenas significa que este método não funciona. Você tem que escolher outro teste. Muito bem. Vamos então resolver alguns exercícios. Vamos lá. Eu quero saber, utilizando o teste da razão, se esta série que está aqui na lousa converge ou diverge. Veja bem, essa é uma série alternada. Você poderia usar o teste da série alternada, ele poderia funcionar ou não. Mas nós estamos estudando o teste da razão, então vamos utilizar o teste da razão neste caso. Isso é muito interessante porque não existe exatamente um teste que funciona para todas, e você pode testar a mesma série com testes diferentes e pode funcionar para testes diferentes. Então, eu vou utilizar aqui para estudar a convergência ou divergência dessa série o teste da razão, que é o tema da aula de hoje. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o módulo de an mais 1 sobre a n, desse quociente aqui. Por isso que é chamado teste da razão, porque você tem um quociente, você tem uma razão, uma divisão. Certo? Então, quem é o an? É todo mundo que está aqui. Tá bom? Todo mundo que está aqui. Entra inclusive o menos 1. Tá? Diferente do teste da série alternada, que você exclui o menos 1 e pega só o restante, o outro fator, neste teste você pega todo mundo, inclusive a potência do menos 1, se houver. Você pega todo mundo. Então, vamos lá. Então, o an, nesse caso, ele é menos 1 elevado a n vezes n ao cubo dividido por 3 elevado a n. Então,
Como é que eu faço para dividir a n mais 1? Bom, no lugar de n, você coloca n mais 1. Então, vai ficar assim, olha. Menos 1 elevado a n mais 1 vezes n mais 1 ao cubo, dividido por 3 elevado a n mais 1. Este é o an mais 1. Agora você vai pegar isso e vai dividir pelo an, que é menos 1 elevado a n vezes n ao cubo sobre 3, vou colocar um sobre em todo mundo aqui, ó, sobre 3 elevado a n. E você vai olhar o módulo desta razão. Muito bem, então vamos lá. Isso aqui você multiplica extremos pelos meios, ou mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, tanto faz. Vamos dividir essas frações. Isso aqui vai ficar da seguinte forma, em módulo. 3 elevado a n vezes menos 1 elevado a n mais 1 vezes n mais 1 ao cubo sobre 3 elevado a n mais 1 vezes menos 1 elevado a n vezes n ao cubo. Fecha o módulo. Agora vamos fazer as continhas, né? Olha, se 3 elevado a n, 3 elevado a n menos 1, mesma base, né? Você pode subtrair os expoentes aqui, então fica em módulo. N menos 1, então vai ficar 3 elevado a menos 1, vezes, aqui vai dar n mais 1, menos n, quarto n com n dá menos 1 só, elevado a 1. Né? Aqui não tem o que fazer, não é? A gente pode apenas colocar n mais 1 ao cubo sobre n ao cubo. Então, a gente pode fazer assim, olha, n mais 1 sobre n ao cubo. Podemos fazer isso. Muito bem, agora nós vamos tirar esse módulo. Esse módulo vai eliminar esse fator menos 1. Não é? 3 elevado a menos 1 é 1/3. Este cara aqui, n mais 1 sobre n, é sempre positivo, porque o n é número natural. Não é? Então, quando eu tirar o módulo, o que é que vai sobrar? Vai sobrar 1/3 vezes n mais 1 sobre n ao cubo. Perfeito, moçada, olha. O módulo dessa razão é 1/3 vezes n mais 1 sobre n ao cubo. É isso. Ok? O que é que a gente tem que fazer? Olha, o teste fala para jogar o limite neste módulo e verificar quanto que dá esse limite. Então vamos lá. Este módulo resultou nisso, então eu vou jogar no limite e vamos ver o que é que vai acontecer com esse limite. Limite, com n indo para infinito, limite de sequência sempre é n indo para infinito. Então fica 1/3 n mais 1 sobre n ao cubo. Então, eu vou separar este quociente aqui, vai ficar limite 1/3. N sobre n dá 1, mais 1 sobre n ao cubo. Perfeito. Olha só. O n está indo para infinito. Então, este cara aqui, olha, vai para 0. Não é? Então, isso aqui dá 1 ao cubo, que é 1. Então, é 1/3 vezes 1, que resulta em 1/3. Então, este limite, ele dá 1/3. Muito bem. 1/3 é menor que 1. Bom, olha. Então, o limite deu um número menor que 1. O que é que você pode dizer sobre a série? A série é convergente. Então, ela é absolutamente convergente e, consequentemente, ela é convergente. Então, a série é absolutamente convergente. Ou seja, é convergente. Porque toda série absolutamente convergente é convergente. Nós provamos na aula passada. O contrário não ocorre. Quem é convergente não é absolutamente convergente. Tem casos
de séries convergentes que não são absolutamente convergentes. Mas absolutamente convergente, consequência é convergente. É um teorema que nós mostramos na aula passada. Então, olha só, essa série é convergente. Fizemos aqui a análise utilizando o teste da razão. Mais um exemplo. Esse teste, moçada, ele é muito bom quando aparece fatorial. Apareceu fatorial na série, pode desconfiar que o teste que você vai ter que usar é o teste da razão. Vocês vão ver por quê. Conforme a gente vai manipulando o fatorial, vai abrindo o fatorial, as coisas vão se cancelando e o fatorial acaba sumindo. Então, esse teste da razão, ele é muito bom quando aparece fatorial. Quase todos os casos que aparece fatorial, esse teste resolve bem. Tá, então vamos lá. Nós precisamos olhar para a razão do módulo de AN mais 1 sobre AN. Muito bem, então no lugar do N a gente coloca N mais 1. Então vai ficar assim, olha. 2 vezes N mais 1, fecha parênteses, fatorial. Veja bem, moçada, é dessa forma, não é dessa outra forma aqui, olha. Porque perceba que o fatorial também está no número 2, tem um parênteses aqui. Então esse parênteses tem que ser mantido. Se você escrever dessa forma aqui, olha, só o N mais 1 que está fatorial, o 2 não. Então por isso que você tem que colocar esse parênteses adicional, porque o exercício colocou o 2 dentro do fatorial. Então o 2 tem que estar dentro do fatorial. Tá? Muito bem, então troquei o N por N mais 1 aqui, agora aqui dividido por N mais 1 fatorial vezes N mais 1 fatorial, tudo isso dividido por, agora eu mantenho o AN, né? Que vai ser 2N fatorial dividido por N fatorial vezes N fatorial. Tudo isso em módulo. Beleza. O que é que nós vamos fazer agora? A primeira coisa que eu vou fazer, vou distribuir esse 2 aqui. Então vai ficar assim, olha. 2N mais 2 fatorial. Eu posso distribuir porque o 2 está dentro do fatorial. Se fosse dessa forma, não pode distribuir esse 2. Porque ó, esse cara está no fatorial, está fechando. Né? Mas não é isso que está ocorrendo, olha. O 2 está dentro do fatorial também. Então aqui você pode fazer essa distribuição. Muito bem. Então eu fiz aqui a distribuição, vou manter as outras coisas. Então isso aqui vai ficar N mais 1 fatorial, N mais 1 fatorial. Aqui embaixo não vou fazer nada por enquanto. Então vai ficar 2N fatorial sobre N fatorial vezes N fatorial. Em módulo. Perfeito. Agora eu vou dividir essas frações aqui. Então isso aqui vai ficar N fatorial vezes N fatorial vezes 2N mais 2 fatorial. Tudo isso dividido por... aqui vai ficar N mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial. 2N fatorial. Eu já vou tirar o módulo já, moçada, porque fatorial de número natural sempre é positivo. Então tudo isso aqui é positivo, isso aqui já vai ser positivo naturalmente. Já estou tirando o módulo, tá bom? O módulo não faz diferença aqui nesse caso. Certo, o que é que eu vou fazer agora? Bom, vocês devem se lembrar, né? Por exemplo, que N mais 1 fatorial, isso aqui é N mais 1 vezes N fatorial. É a mesma coisa. Por quê, professor? Porque o fatorial você sempre vai descendo 1, né? N fatorial é igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até chegar em 3 vezes 2 vezes 1. Então, o N mais 1 fatorial diminui 1, dá N. Aí você coloca o fatorial, que é a continuação de todo mundo aqui. Então, isso aqui é verdade. Então, a primeira observação que eu tenho para fazer é essa, que N mais 1 fatorial é igual a N mais 1 vezes N fatorial. A outra observação que eu tenho para fazer é em relação a esse 2N mais 2 fatorial. Olha, vamos mexer nele, olha, 2N mais 2 fatorial. Por que eu fiz aparecer esse N fatorial? Para eu poder cortar com esse N aqui de cima. Eu vou abrir esse, vai ficar N fatorial em cima e embaixo eu vou cortar. Agora, olha esse 2N mais 2 fatorial. Vamos trabalhar com ele. Isso aqui é 2N mais 2
vezes diminui 1, 2n mais 1, vezes diminui 1, 2n fatorial. Olha, se eu escrever ele desse jeito, vai ficar um 2n fatorial aqui em cima, que eu vou poder cortar com o de baixo. Então eu vou utilizar essas coisas aqui, olha. Tá? Então isso aqui vai ficar do seguinte modo. Vamos lá. Vou fazer aqui na linha de baixo. Linha de baixo. Não tem linha na lousa, né? Vou fazer aqui embaixo, então. Então vamos lá, olha. Isso aqui fica assim, então, olha. N fatorial vezes n fatorial vezes 2n mais 2 vezes 2n mais 1 vezes 2n fatorial. Tudo isso dividido por. Agora o n mais 1 eu vou descer até n fatorial. Então vai ficar n mais 1 vezes n fatorial. Aqui de novo, olha. N mais 1 vezes n fatorial. E aqui eu deixo o 2n fatorial. Olha só. Este n vai embora com este n. Este n vai embora com este n. Este 2n vai embora com este 2n. Tudo fatorial. Né? Então, pude fazer todas essas simplificações. O que é que sobrou? Sobrou, então, 2n mais 2 vezes 2n mais 1. E embaixo, n mais 1 vezes n mais 1. Então, ficou n mais 1 ao quadrado. Vou abrir essas contas um pouco mais, para ficar mais fácil de calcular o limite depois. Então, vou fazer toda a distributiva aqui. Isso aqui vai ficar 4n quadrado mais 2n mais 4n. Então, vai dar mais 6n. Mais 2 em cima. E embaixo vai ficar n quadrado mais 2n mais 1. Perfeito, olha. Então, este quociente em módulo dá este carinha aqui. O que é que o teste fala para a gente fazer? Jogar isso aqui no limite e verificar quanto é que vai dar. Então, vamos lá. Limite, n indo para infinito, de 4n quadrado mais 6n mais 2 sobre n quadrado mais 2n mais 1. Bom, vou dividir todo mundo por n quadrado, em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar limite. Aqui vai ficar 4n quadrado mais 6n mais 2 sobre n quadrado sobre n quadrado mais 2n mais 1 sobre n quadrado. Isso aqui vai ser, então, o limite de 4 mais 6 sobre n mais 2 sobre n quadrado sobre 1 mais 2 sobre n mais 1 sobre n quadrado. Muito bem. Veja só. O n está indo para infinito. Então, este cara vai a 0, este cara vai a 0, este cara vai a 0, este cara vai a 0. Quanto que dá esse limite aqui, então? Este limite é igual a 4, que é maior que 1. Então, veja bem. Este limite deste módulo deste quociente deu maior que 1, a série é divergente. Então, esta série aqui é divergente. Muito bem. Agora, galera, nós vamos ver o teste da raiz. O teste da raiz, ele pode ser utilizado em séries que aparecem aí com potências de n. Pode também ser utilizado em outros casos, mas ele facilita a nossa vida, na maioria das vezes, quando a nossa série tem potências de n.
o teste da raiz ele é muito parecido com o teste da razão. Por isso que eu coloquei os dois na mesma aula. Porque o teste, ele muda na formulação, mas o conceito é o mesmo. Então veja bem, nós queremos determinar se a série AN é convergente ou divergente. Se você pegar o limite da raiz enésima do módulo de AN, se você olhar o limite disso aqui, se esse limite for menor do que 1, então a série é absolutamente convergente. E assim ela vai ser convergente. Se esse limite for maior do que 1 ou se ele for infinito, então a série será divergente. Perceba, é a mesma estrutura do teste da razão. A única coisa é que aqui nós temos uma raiz enésima. Então esse é o teste da raiz. Não vou demonstrar esse teorema porque a demonstração ela é muito parecida com o outro caso. Então, essa demonstração, se vocês quiserem, fica como exercício. Para quem quiser praticar, tá bom? É semelhante ao teste da razão. Muito bem. Vamos aprender... antes de aprender a utilizar. De novo, né? Vocês perceberam que aqui o limite menor do que 1, aqui o limite maior do que 1. O que acontece quando o limite for igual a 1? O teste também é inconclusivo, assim como o teste da razão. Teste da raiz e teste da razão, os dois testes têm exatamente a mesma estrutura. Quando este aqui é inconclusivo, nesta forma, o outro também vai ser. Mas não significa que, por exemplo, se uma série não funcionar com o teste da razão, você pode usar o teste da raiz, porque às vezes funciona. Pode ser que dê inconclusivo para um, mas no outro dê conclusivo. Você consiga concluir alguma coisa. Tá? O que eu quero dizer é que eles têm estruturas parecidas. Tá? Mas quando o limite de um dá 1, não significa que o limite do outro também vai dar 1. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da série. Agora vamos aprender a utilizar este teste. Veja só esta série, olha. 2n mais 3 sobre 3n mais 2, tudo elevado a n. Então, olha só, esse teste é bastante indicado quando você tem potências dessa forma. Tá? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a raiz enésima do módulo de AN. AN, de novo, AN é todo mundo que está lá dentro da série. Tá? Se tivesse um menos 1 potência, entrava também. Tá bom? Então, todo mundo. Muito bem, então vamos lá. Neste caso, então, o AN, ele vai ser esse cara aqui, olha, 2n mais 3, 3n mais 2, elevado a n. Então, quando a gente olhar a raiz enésima do módulo de AN, isso aqui vai ser a raiz enésima do módulo de 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Minha raiz ficou muito pequena. Elevado a n aqui. Então, ficou assim, olha. Aí, a raiz enésima desse cara. Veja bem, isso aqui já é tudo positivo. Então, com módulo ou sem módulo, tanto faz, não é? Então, isso aqui fica assim, olha. É a raiz enésima de 2n mais 3, 3n mais 2, elevado a n. Quando você tem a raiz enésima de uma potência n, você extrai aqui em módulo, mas você nem precisa se preocupar, porque já é positivo mesmo, então o resultado disso aqui é 2n mais 3, 3n mais 2, sobre 3n mais 2. Então tá aqui, olha. Essa daqui é a raiz enésima do módulo de AN. O que o teste fala para a gente fazer? Joga essa raiz enésima do módulo de AN no limite e verifica o que acontece com esse limite. Então, vamos lá, olha só. O limite deste cara aqui, olha, 2n mais 3, 3n mais 2. Bom, vamos fazer diferente aqui. A gente pode usar L'Hopital. Vai dar infinito sobre infinito. Usando L'Hopital,
Isso aqui vai ser o limite. Essa derivada aqui vai dar 2, a derivada de baixo vai dar 3. Limite de 2/3 dá 2/3, porque o limite de uma constante é a própria constante. 2/3 é menor que 1. Então, olha só, usando o teste da raiz, a série é absolutamente convergente. Portanto, ela é convergente. Então, a série é absolutamente convergente. Portanto, ela é convergente. Tá aí. É assim que se usa o teste da raiz. Pessoal, na lista de exercício de vocês vão ter muitas e muitas séries para vocês testarem, para vocês praticarem, tá? Este é o último teste de convergência que eu vou ensinar para vocês, para convergência de séries, tá bom? Claro, em cada aula que eu ministrei, eu falei de um teste, nessa daqui eu acabei falando de 2, mas cada aula eu falei de um teste diferente, né? Às vezes eu demorei mais de uma aula para falar de um determinado teste. Então, os exemplos que eu fui dando em cada aula, eu sempre testava com aquele teste que era o tema da aula. Na prática, isso não vai ocorrer com vocês. Na prática, você vai ter uma série e você vai ter que decidir qual é o teste que você vai aplicar para decidir se a série converge ou não. Então, vocês vão ter que aprender a olhar para a carinha da série e pensar, olha, eu acho que tal teste funciona. Para ajudar vocês neste quesito, a próxima aula será uma aula para vocês aprenderem aí estratégias para testar séries. Mas isso é tema aí da próxima aula, são cenas do próximo capítulo. Tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.